Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindo ao MBCV Cast. E hoje, quinta-feira à noite, nós temos aquele encontro já agendado, marcado, porque a gente traz sempre alguém que possa trazer uma palavra de edificação, porque essa é a proposta do MBCV. É que você tenha palavras de edificação. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Você é muito mais do que convidado a não somente, curtir nossa página, se inscrever, mas também a vir. Seja muito bem-vindo aqui, Rua Sobradinho 301, bairro São Jorge, Novo Hamburgo. E quero hoje apresentar uma pessoa muito especial, porque nós temos aí adiante uma data muito especial e que muitas vezes as pessoas confundem. Ela tem uma profissão bem específica. Eu quero apresentar a todos vocês a Shirley Albanaz, é assim que se diz? Albanaz. Albanaz, ela é técnica em enfermagem e é graduanda em enfermagem. Vamos lá, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da minha profissão aí, e compartilhar um pouco das experiências. Isso, porque eu creio, se eu for fazer essa pergunta, todos nós, todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, em algum momento da sua vida, teve que enfrentar uma enfermeira, teve que estar próximo de uma enfermeira. E a gente tem muitos mitos, né, Shirley, sobre isso. Nossa, porque a enfermeira, ela foi rude. Ah, Sim. não, nossa, aquela enfermeira é um amor. E eu sempre achei assim, que eu creio, né, que a enfermagem, ela tem, assim, você tem o seu vocacionado, é isso. Tem que Sim. ser vocacionado. Tem que ser. É. Tem que ser. É bem como diz o ditado, que é enfermagem por amor, né? Aham. Tem que amar cuidar de pessoas, né? Aham. E não é todo mundo que tem essa capacidade, vamos dizer assim. Porque tem muitas pessoas, eu vejo hoje, assim, que vão pela profissão, pelo salário, né? Uhum. Pela possibilidade de trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, de ganhar um pouquinho mais, cansa mais, ganha um pouquinho mais. Uhum. E às vezes falta o amor pelo cuidado, né? Sim, na verdade é uma coisa só mecânica. Eu vou lá, faço o que tem que Exato. fazer. Eu vejo assim, né, que normalmente os enfermeiros eles têm essa condição de trabalhar em 2 lugares e trabalham em 2 lugares, né? E isso não cansa. E como é que é a vida pessoal com respeito a isso? Cansa muito, é muito cansativo. E a vida pessoal a gente vai levando meio que meio, assim, Uhum, né? Eu já uhum, tive essa experiência de trabalhar em 2 lugares. Inicialmente, antes de eu me formar, eu trabalhava como cuidadora de idosos. Então, eu uhum, trabalhava numa clínica geriátrica e uhum, executava o curso. Quando comecei, depois que passei ali a formação, continuei no lar e assumi um hospital. uhum, Aí fazia essa rotina, noite e tarde. Fiz esse período por 2 meses, mas é uhum. muito cansativo. Sim. Porque tu não consegue te dedicar completamente no trabalho Uhum, e nem em casa com a família. uhum. Fica sempre alguma coisa, fica pendente pra Fica para trás. trás. Fica. E o que que faz o enfermeiro? Porque sabe o que que eu percebo, né? E daí eu posso estar errada também, mas por condições que eu vivi, que o enfermeiro faz tudo e que o médico só diz alguma coisa, mas quem de fato faz e tá na execução é o enfermeiro. Sim. É a equipe de enfermagem que executa todo o cuidado, toda a administração de medicação, que faz todo o relatório da evolução do paciente e passa para o médico, no caso do hospital, né? Uhum. A evolução de como o paciente está indo. E existem tipos diferentes de enfermeiros? Existem por setores, quando se fala no ambiente hospitalar, né? Hum. Que tem UTI, tem emergência, tem centro obstétrico, tem centro cirúrgico, tem internação clínica, internação neurológica. Mas aí, no caso, vamos colocar assim, no centro cirúrgico, o enfermeiro ele tem que ter uma outra graduação. Ele faz uma pós ali, Uhum, uma especialização, na verdade, né, em uhum, cirurgias, e detém muito conhecimento ali de rotina
técnica de instrumentos, né? Sim. Principalmente tem um instrumental muito grande ali no bloco cirúrgico, né? Uhum. O técnico também que trabalha no centro cirúrgico precisa fazer uma especialização em Uhum. cirurgia ali, né? Uhum. Para poder auxiliar o médico, né? Uhum. Nos procedimentos. Qual que é o melhor e qual que é o pior setor para se trabalhar como enfermeiro? Olha, é difícil falar. Ah, é? É muito difícil, porque parece, tu olhando assim, parece simples, mas cada setor tem a sua dificuldade diante do paciente que não evolui da mesma maneira, Uhum. né? Às vezes a tua patologia é uma que ela responde muito bem para você, pastor Eliane, e não responde bem para mim. Então tu tem que Uhum. ter uma dinâmica bem boa ali. É bem Mas personalizado. mas eu neste momento, assim, uma área que eu não gosto muito é da emergência. Uhum. Então eu acho que talvez a emergência ali demanda um pouquinho mais do. Tu tem que ter um pensamento muito rápido, uma ação muito rápida e tu não tem tempo para errar, Uhum. meu ponto de vista, né? Sim. E nessa rotina, né, Shirley, a gente tá falando assim, falando sobre essa profissão, né, porque eu considero uma vocação, porque não é todo mundo que gosta de mexer na parte íntima das pessoas, porque na verdade tu vai no mais íntimo que as pessoas têm, né, de Sim. fazer limpezas, etc, né. Como que o enfermeiro, se ele tem treinamento, não tem, ele reage diante da morte? Você já teve essa circunstância? Já. Já? Eu, assim, muito particular da minha pessoa, assim, Uhum. eu costumo ter um cuidado muito grande com o paciente em si, ele com vida ou sem vida. Eu Uhum. tive uma experiência no meu estágio que me abalou, assim, e talvez isso tenha me feito querer agir de maneira melhor. Uhum. Eu tive um óbito Uhum. durante o estágio e a gente foi levar o paciente até o morgue, que é onde ficam os corpos, né? Uhum. E chegando lá, na hora de tirar o paciente da maca, o colega que estava pegando na parte superior bateu a cabeça, assim, em cima daquela mesa. E me deu uma dor aquilo tão grande, tão grande. Eu Uhum. pensei, meu Deus do céu. Porque, ok, tá sem vida, mas ele é o familiar de alguém, ele é o amor de alguém, Uhum. né? Se fosse com o meu familiar, eu ficaria muito mal, Uhum. sabe? Porque ficou bem ali, nenhum hematoma nem nada, mas poderia, né, surgir um hematoma, né? Poderia ficar com uma face. E aquilo me chocou muito e eu saí de lá muito ruim. E eu lembro que a minha orientadora de estágio disse: Shirley, tu tá bem? Eu disse: não, eu não tô bem. Eu disse: porque bateu a cabeça dele. Ah, sim. E dela olhou: calma, tá tudo bem. Eu disse: não, não tá bem. Eu não tô me sentindo bem com isso. A gente tem que ter mais cuidado, Uhum. né? Então, a partir, eu acho que desse episódio, além enfim, de tudo que eu já tinha vivido até ali, eu acho que isso me fez ter um cuidado maior. Uhum. Então, Uhum. independente se a pessoa estar com vida ou não, tu precisa ter todo o cuidado do mundo, Uhum. né? Porque é um ser humano. E eu sempre me coloco no lugar, enquanto familiar, né? Eu não consigo fazer nada sem me colocar no lugar do familiar. Às vezes tu pega muito o paciente estressado, irritado, brabo, que xinga. Vai adiantar eu xingar também? Não. Porque ele tá fragilizado. Ele tá Uhum. com uma doença. Se ele não tivesse doente, ele não estaria ali com a gente. Uhum. Então eu sempre tento me colocar no lugar, né, do paciente, do familiar e tentar levar as coisas mais tranquilas E possíveis. tu já teve esse caso, por exemplo, de um paciente ser mais violento na maneira de ser? Sim, Teve? tem. Isso é mais constante? Tem bastante. Ah, é? É. Ó, você que está nos ouvindo, aprenda. É. Não seja assim lá quando você for para o hospital. Espero que você não vá, né? Mas é uma coisa interessante. Eu tinha uma outra conhecida minha, né? Que ela relatava uma coisa que eu achava bem estranha, né? Mas eu nunca questionei, porque, né, não sou da área. Ela dizia que quando um paciente ia vir a óbito, ela sentia o cheiro da morte. Isso existe? Existe. Não é mito? Não, não é mito, Sério? sério. Não, é inexplicável, assim. Eu passei por isso no meu primeiro dia como técnica formada Uhum, no lar geriátrico que eu trabalhava. aham, Eu cheguei para assumir o plantão e tava um cheiro muito estranho. Eu dizia, gente, mas que cheiro estranho é esse? aham,
E daí a colega disse, ai, Shirley, tá tudo limpinho. Eu disse, não, não, mas não é um cheiro de coisa ruim, é um cheiro diferente que eu não sei explicar. E a gente tava com uma paciente que já tava bem debilitada, assim, mas nunca imaginaríamos que seria naquela noite, né? Uhum. E umas 2, 3 horas depois do início do plantão, ela veio a óbito. Uhum. E aquele cheiro cessou como num piscar de olhos. Sério. É muito interessante. Eu sempre achei que ela fazia aumentava, né? Não. Ela trabalhava, não sei se trabalha ainda hoje, num hospital. Uhum. E ela dizia que quando ela chegava para o turno dela, e ela sentia aquele cheiro, ela já sabia que alguém iria ao óbito. Sim, é um cheiro diferente, não tem como explicar. É, Só quem sente mesmo. na verdade, deve ter uma experiência científica de alguma coisa que é injetada já internamente, né? Alguma química já na preparação para o óbito. Isso é interessante, a gente poderia ir mais profundo, mas não é o caso, né? Sim, Mas é que é muito interessante isso, É. né? Só que, claro, a pessoa que está em casa com alguém, por exemplo, acamado, e que vem a óbito, ela não percebe, talvez, porque ela não tem a vivência, né? sim. Ou É. só se ela for muito sensível, né, É, a ou aromas. daqui a pouco talvez nem consiga associar, né? Naquele Sim, por momento causa da ali, adrenalina que tá. no Aham, emocional ali, né? aham, Abalado e tudo mais. uhum. Mas existe sim. E Que tu loucura. percebe o olhar também, Ah, é? o brilho ele cessa muito rapidamente. É. Eu já tive experiências assim, é triste, mas é interessante de tu ver. Sim. E tu acha, Shirley, que a pessoa já sabe? Eu acredito que sim. É. Porque existem também alguns relatos que dizem que uma semana antes ou 15 dias antes a pessoa já estava dando sinais. Uhum, eu acredito que sim. Eu acho que talvez nem ela mesmo não sabe plenamente, Sim. mas eu entendo que as ações dela começam a meio que ir neste caminho. E talvez com o passar desses dias vão percebendo. Mas quem tá na volta nunca percebe, né? Aham, aham. Percebe depois, ai, mas ela me falou isso aquele Sim, dia. começa a ver Ela já. Sim, os sinais. os sinais que foram dados, né? Os retalhos Exatamente. dessa coxa, né? Que interessante isso, né? E dentro desse universo, né, de enfermeiros, assim como existem bons advogados, maus advogados, também existem bons enfermeiros e maus enfermeiros. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, de alguém que esteve no hospital e a pessoa diz, ah, porque a enfermeira era muito rude. Isso é percebido entre os colegas sabem disso? Sim, Sim, sim. É complicado. é. É bem complicado. Ninguém Mas fala, a superiora dela não fala. fala, Fala? muitas vezes é cobrado. Aham. Mas é que nem eu sempre digo, né? Enfermagem é dom, é amor. Às vezes tem pessoas que não têm, estão ali pelo valor financeiro e acabam agindo dessa forma mesmo. Mas Aham. sempre, a gente procura sempre levar, né, para os superiores, olha só, a colega ali tá muito rude com os pacientes, né, tá... Uhum. Os pacientes mesmo reclamam também, né, Claro. e Aham. a gente como equipe também tenta, né, ah, colega, vamos com calma aí, Sim. né, tá cansada, vai lá tomar um Talvez cafezinho, essa questão da jornada dupla de trabalho, né? também, Também também. isso. Isso esgota Uhum. muito, né. Claro. Eu tive a experiência de trabalhar à noite e à tarde, depois eu saí da noite e trabalhei o dia todo. Uhum. De segunda a segunda, porque daí era hospital, né? Uhum. Trabalha sábado e domingo, daí às vezes folgava num, não conseguia folgar no outro. Aí Uhum. folgava de manhã num, de tarde trabalhava, ou depois inverso, né? Uhum. E isso cansa demais, né? Demais. Uhum. E cada ambiente que tu chega é diferente. É uma pessoa diferente, é uma doença diferente que tu tá lidando, né? Uhum. Isso cansa bastante. O psicológico, principalmente, né? Uhum. Na época da pandemia, como é que foi? Como é que foi aquela tua vida? Ou tu ainda não estava na enfermagem? Eu Estava? estava trabalhando no Hospital Municipal aqui de Novo Hamburgo. Aham. E foi muito tenso. Foi. é, Eu não sei nem assim que palavra usar, assim. Foi muito um misto muito assim de não querer estar ali para ajudar, sabe? Uhum. Eu trabalhava no setor
Casa da Gestante, que era o setor que tinha no Hospital Municipal. Trabalhava aqui, acabou se tornando uma internação de tudo, né? Era para ser só gestante, mas acabou que vinha todos os clínicos para ali. E no turno contrário, como tinha uma demanda muito grande, muitos colegas doentes, eu ajudava no setor da Covid ali. Então, o que se viu lá dentro é absurdo, né? Muita gente e tu sem poder fazer muita coisa, né? Sim. Eu sempre comento, assim, que parecia, assim, uma cena de terror, assim, alguns momentos que tu passava no corredor, tinha muitas pessoas e todo mundo te pegando no braço. Que nem aqueles filmes de terror mesmo, as pessoas te segurando e tu não tem o que fazer, sabe? Foi dias bem difíceis, assim. Muitas vezes eu saía dali, eu chorava muito, porque eu não tinha o que fazer. E tu tinha que ficar assistindo e tentando melhorar aquela situação. De tu ver alguém com vontade de comer alguma coisa e a pessoa não conseguir, não ter forças nem para comer. Eles não tinham força nem, assim, botava comida na boca, não conseguia mastigar. Ou tentava mastigar um pouquinho mais, mas daí tinha que ficar fora do oxigênio. Também não dava. Sim, porque a maioria estava ou no oxigênio, aquele simples, né? Ou Sim. estava entubado. Ou entubado. E quando alguém falecia, né? Liberou um respirador. Gente. Era muito tenso, assim. Foi muito triste. Teve muitas pessoas, assim, que a gente tentava fazer uma ligação, uma chamada de vídeo pro familiar que estava em casa, para ver que estava tudo bem, ou às vezes mesmo para se despedir, né? Porque foi muito difícil, Tempo assim. difícil, né? Muito difícil. Eu espero que a gente não viva mais nada disso, porque quem teve lá dentro sabe tudo que viu, né? E foi desesperador para todo mundo, né, pastora? Sim, sim. Não podia nada, não podia ir a lugar nenhum, né? E tu chegava em casa e tu, meu Deus, será que eu trouxe alguma coisa junto? Que nem eu que trabalhava no hospital, né? Sim, tu tem filhas, né? Sim, e na época a Abigail era pequenininha, tinha 7, 8 meses. Imagina. Então eu chegava em casa já naquela tensão, né? Meu Deus, espero que eu tenha me cuidado bem. Eu não ia no banheiro, eu ficava ali às 6 horas que eu ficava dentro da internação Covid, eu não ia no banheiro, não tomava água, não fazia nada. Botava a roupa, aquela toda, me paramentava e ficava assim o plantão todo. Saía de lá com a bexiga gigante, né? Louca pra ir no banheiro, louca pra tomar uma água. Mas porque eu tinha muito medo pelas minhas filhas, né? Pela minha família, né? A exposição que a gente tinha lá era muito grande, né? E até então, era tudo desconhecido pra todo mundo, né? Tanto a equipe de enfermagem, os médicos também. A gente se olhava num misto assim, meu Deus, o que a gente faz quando a gente não sabe o que é, né? Difícil. Que loucura. A gente vai terminar pelo começo, né? Tu vê que passa rápido, né? Nosso tempo. Mas eu queria, Shirley, que tu... Primeiro, para a gente encerrar, depois que tu me responder essa pergunta, desse uma palavra para todos aqueles que são adolescentes, jovens, ou as pessoas que ainda não tomaram decisão pela sua profissão, e que talvez tenham isso sentido no coração. E por isso eu deixei por fim essa pergunta. O que te levou a escolher essa profissão? Então, eu sempre me agradei muito, né, do cuidado. Mas foi quando meu avô ficou doente que eu senti uma necessidade de saber cuidar melhor. E nem foi nada assim muito grave, né? Ele teve a idade mais avançada, ele trabalhou muito tempo em Minas, subterrâneo, assim, né? Então ele desenvolveu uma doença pulmonar, ele tinha bastante falta de ar. Depois ele teve um AVC. E foi ficando mais difícil a convivência com ele e aquilo me deu um clique assim. Poxa, eu preciso saber cuidar melhor dele, né? E eu acho que eu gosto muito dessa área também. Aí foi um misto, assim, sabe? Mas eu demorei muito tempo para ir fazer o curso, para me formar, para atuar na área. Eu fui indo por outros caminhos, deixando aquilo para depois. Então tu amava muito ele. Sim, muito. E uma palavra para quem Muito, quer. muito. Tá tudo tão fácil, né? A internet, os acessos às vezes fazem tu ir por aquilo que tá na moda, né? E na verdade eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que eu amo fazer, né? Eu amo cuidar de pessoas. Eu adoro cuidar de pessoas. Meus pacientes não podem se queixar de mim. Eles são muito bem atendidos por mim. Eu acho que é isso, olhar para dentro de ti
e ver aquilo que tu ama fazer e fazer aquilo que tu ama, e não aquilo que tá na moda, ou não aquilo que o teu pai ou a tua mãe sugere que tu faça, que vai ser melhor para ti lá na frente. A gente tem que trabalhar naquilo que a gente ama. Uma linda palavra, hein? Veja aquilo que você ama. Eu acho que é importante a gente pensar e refletir sobre isso antes de encarar qualquer profissão. E mesmo, tem idade mínima para a pessoa começar o estudo da enfermagem ou não tem? Eu conheço bastante colegas que iniciaram com 16 anos ali, fazendo o ensino médio e o técnico junto, e precisaram aguardar completar os 18 anos para daí tirar o nosso documento que nos permite trabalhar, né, que é o Sim. Corém. Aham. Então, pode começar antes, só que quando tu concluir, tu precisa estar com 18 anos para te poder E emitir idade os... máxima? Não? Não, não tem. Quando, enquanto quiser. Enquanto quiser Olha aí, gente. se disponibilizar, Muito cuidar de alguém. obrigada, Shirley, por ter Obrigada eu. vindo. Feliz dia do enfermeiro, feliz dia do técnico de enfermagem, porque é todos na mesma semana, né? Sim. Então, que Deus esteja iluminando, abençoando vocês e dando alegria nesse trabalho tão importante. Obrigada, Shirley, por ter vindo Obrigada eu compartilhar pelo com a convite. gente. Tchau, gente.